Quantas vezes você já tentou, com todo o seu esforço, com toda aquela dedicação, fazer as coisas que agradam a Deus? Quantas vezes você tentou tirar tudo de si e nessa sua jornada terminou percebendo que o seu esforço não foi suficiente? Tenha certeza, como dissemos no domingo passado, que esta luta não se resume a muitos de nós, que ainda terminam lutando com as próprias forças, porque ainda não perceberam que há algo maior. O mundo faz isso tantas vezes. Há muitas religiões no mundo e podemos dizer que 99,9% das religiões do mundo, elas estão centradas nas boas obras. 99,9% das religiões do mundo apontam para a mesma direção. Faça o que é certo, faça o que é bom e você vai agradar a Deus. Por isso que quando nós vamos evangelizar as pessoas lá fora, elas costumam ter uma reação voltada para o mesmo ponto. Eu vou fazer de tudo para acertar, aí eu vou para a igreja. Quando eu não mais fumar, não mais beber, aí eu vou para a igreja. Essa é uma resposta mais ou menos instantânea. O homem esperando de si mesmo algo para agradar a Deus. De certa forma, a gente poderia dizer, isso é bom? Olha aí, os homens querendo agradar a Deus, isso não seria bom? Em certa perspectiva, sim. O problema é que eles encontrarão nessa tentativa de agradar a Deus, e você, em muitos momentos de sua vida, no decurso dela, confirmará que então encontra em si mesmo a incapacidade. Eu tentei de novo, tentei outra vez e não consegui. Porque não está em nós, isto é, em nossa carne, o poder para fazer a vontade de Deus. Os homens precisam entender isso, você precisa entender isso. Não está em nós, ou seja, em nossa carne, o poder para fazer a vontade de Deus. Mas está naquele que opera poderosamente pelo Santo Espírito para nos fazer viver para a glória do Senhor. De forma que hoje, na exposição de Romanos capítulo 8, não todo, mas até o versículo 17, nós veremos o contraste entre o homem tentando agradar a Deus com suas próprias forças, tentando fazer a vontade de Deus com suas próprias forças, tentando acertar com suas próprias forças, e o operar gracioso, poderoso de Deus, capacitando este homem, que em si mesmo é incapaz, para que ele tenha prazer em fazer, em viver a vontade do Senhor. Portanto, hoje não apenas estaremos ouvindo aquilo que Deus nos fala sobre mudança de vida, mas hoje nós estaremos realmente querendo que seja um marco para você, que aqui se encontra, que hoje nos escuta, adorando ao Senhor neste momento, por meio da transmissão junto com a família, ouvindo a palavra do Senhor, é que nós queremos suscitar um compromisso objetivo, porque aquilo que nós vamos ouvir vai nos colocar contra a parede e vai dizer assim, agora então, nós temos que viver uma nova vida. Isso suscita na igreja a necessidade dela ter um compromisso de viver para a glória do Senhor.
Nós vamos fazer a leitura então, Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela palavra, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Senhor Deus bendito, a palavra é tua e ela é o teu poder para a salvação. Por meio dela, o teu Espírito age poderosamente para trazer nova vida aos pecadores. Por meio dela, o teu Espírito age poderosamente para fazer nossas vidas serem transformadas de glória em glória à imagem de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Portanto, pedimos que o Senhor fale conosco, de forma que a tua palavra seja exposta com fidelidade e excelência para a tua glória, para que pecadores quebrantados pelo teu Espírito possam se prostrar, ó Deus, diante de ti e glorificar o teu nome, e só o teu nome. E assim possamos todos nos alegrar em ver as tuas grandes obras sendo manifestas em nossas vidas. Receba a nossa oração, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos em Romanos 7 que Paulo precisou tratar uma questão importante. Já que fomos libertos, já que não vivemos mais debaixo da lei, então, vivendo debaixo da graça, surgiu um probleminha. E os judeus? E os que estão debaixo da lei? Os prosélitos? E todos aqueles que fizeram uma aliança, aquela aliança do Antigo Testamento, com Deus. Como é que eles vão fazer isso?
Nós estamos vivendo uma nova realidade como gentios cristãos, mas e eles que tiveram uma aliança com Deus? Afinal, a aliança, ela é para a vida toda. E nós, como já mostramos, o casamento é uma demonstração do cotidiano sobre isso. É uma aliança para a vida toda. Como é que eles vão desfrutar de uma nova aliança quando eles estão presos, amarrados a uma velha aliança? Essa é a questão. E nessa questão, Paulo vai começar a mostrar que a velha aliança, ela não tem poder para justificar e santificar o homem. A lei não tinha poder. Mesmo sendo boa, não tinha esse poder. De forma que os judeus, quando associados a Cristo, quando creram em Cristo, ou todos aqueles que estavam na velha aliança, creram em Cristo, eles morreram com Cristo, para que pela morte em Cristo pudessem fazer parte de uma nova aliança em Cristo. Ou seja, assim como uma pessoa quando morre, liberta outra para um novo casamento, também aqueles que creem em Cristo se identificam com Ele para que sejam tidos por mortos na cruz do Calvário com Jesus. Como vai nos dizer Romanos capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Versículo 4. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o que acontece é que mortos em Cristo, então uma nova aliança surge e todos aqueles que creem em Cristo passam a desfrutar dessa nova aliança. Essa é a nova realidade. E vimos que no versículo de 7 a 25, o apóstolo Paulo quis mostrar a profunda crise que aqueles que não ainda vivem a nova aliança, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, eles passam. Porque, mesmo querendo fazer a vontade de Deus, eles encontram neles uma incapacidade de fazer a vontade do Senhor. Como disse o versículo 5 do capítulo 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ele quis mostrar a incapacidade da lei de fazer com que o homem pecador conseguisse agradar ou consiga agradar a Deus. Exatamente aquilo que nós falamos no início. Quantas vezes você já tentou agradar a Deus com suas próprias forças? E quantas vezes você percebeu que, apesar de querer fazer a vontade de Deus, não consegue? Não consegue. E eu me refiro ao homem carnal, como disse Paulo, quando vivíamos segundo a carne. Essa é a realidade dos judeus de hoje. Como é que vive o judeu hoje? Exatamente assim. O judeu vive tentando agradar a Deus, mas encontrará na sua vida a lei do pecado, o domínio do pecado, que faz com que ele peque outra vez, e peque outra vez, e peque outra vez. E essa crise leva Paulo a exclamar no final: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, no capítulo 7, nós vimos um sério problema. Nós vimos que o homem carnal, mesmo com a lei de Deus, não consegue viver para a glória de Deus. Por isso que nós chamamos desde o início a atenção para um ponto. Você está tentando fazer a vontade de Deus só com suas próprias forças? É isso. Você está tentando agradar a Deus lutando com suas próprias forças? Você já tentou isso várias vezes e não deu certo e está sempre caindo no mesmo ponto. Exatamente a crise de Romanos 7. O homem tentando agradar a Deus com a sua carne, com as suas forças, tentando fazer a vontade de Deus, se esforçando para cumprir os mandamentos do Senhor e encontrando em si mesmo uma força maior, uma lei maior, que Paulo chama de a lei do pecado. Paulo então mostra para todos que a lei, por causa do nosso pecado,
não é capaz de justificar nem santificar o pecador, de conduzi-lo para Deus como nós mesmos gostaríamos, porque o seu pecado, ele sempre é contrário à lei de Deus. Mas é nesse momento que entra o capítulo 8. É nesse momento que Paulo vai trazer um confronto, vai trazer uma outra proposta que confronta a anterior, uma nova realidade. Você tem lutado contra o pecado e não tem vencido? Paulo está lhe dando uma nova realidade. Paulo, no versículo 1, diz assim: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tudo que vai ser lido ou exposto daqui para frente precisa ser lido a partir desta palavrinha aqui, deste nome: Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós desfrutamos e que Paulo fala no capítulo 8 precisa ser visto a partir dessa palavrinha: Cristo Jesus. É este nome que faz a diferença. Paulo quer nos conduzir para Jesus, por meio do qual aquilo que você tentou fazer sem Cristo Jesus se torna possível. Eu tentei agradar a Deus, eu tentei fazer a vontade de Deus, eu tentei fazer o que é certo, eu tentei viver uma vida que, de fato, satisfizesse a Deus e não consegui. O que está acontecendo? É preciso Cristo Jesus. É Ele que faz a ponte entre uma realidade debaixo do pecado, onde a lei do pecado é mais forte, e a realidade em que a lei do Espírito de Deus é mais forte, em que a lei do Espírito de Deus realmente pode superar a lei do pecado. Jesus, em João capítulo 8, disse para os judeus, versículo 33, João 8, 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Jesus está dialogando com os judeus. E Jesus, que estava falando com os judeus sobre essa questão de ser filho de Abraão ou não, essa questão, inclusive, da escravidão, eles respondem: somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O versículo de número 32, Jesus havia dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o versículo 34, ele replica: Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse que, por meio da verdade, eles seriam libertos. Libertos de quê? Observe que os judeus não entenderam. Os judeus não entenderam como eles poderiam ser escravos se nada aparentemente dominava sobre eles. Jesus está tratando exatamente aquilo que Paulo vai explicar para nós aqui. A questão deles serem escravos de uma lei que é forte o suficiente para fazer o homem obedecer mesmo quando não quer. A lei do pecado. Paulo chama da lei do pecado e da morte no versículo 2. Os judeus estavam escravos da lei do pecado e da morte. Não é a lei de Deus, a lei do pecado. Ou seja, o domínio, a força, poder, o jugo do pecado que está no homem. Escravos. Os judeus que estavam procurando agradar a Deus não conseguiam perceber que a incapacidade de viver uma vida bela para Deus, de glorificando a Deus e se alegrando em Deus, tinha a ver com o domínio, a força, a lei do pecado e da morte. Por isso que, no capítulo 7, ele diz: quando vivíamos segundo a carne, no versículo 5. Mas, em Jesus Cristo, tudo muda. É Jesus que capacita o homem para viver uma realidade que ele antes
jamais conseguiu viver uma vida para a glória de Deus, agradar a Deus, amar os inimigos, perdoar aqueles que fazem mal, ter prazer em servir em vez de dominar, ser humilde em vez de arrogante, ter alegria em coisas tão simples no Senhor e esperança eterna, tantas outras questões. Em Cristo Jesus, uma nova realidade se abre, que antes era impensável. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se engane, você não vai desfrutar de nada disso sem Cristo Jesus. É preciso que a primeira coisa realmente seja ir a Ele, e é para Ele que estamos conduzindo. Você quer agradar a Deus? Então veja que o que você não conseguiu fazer sem Cristo, conseguirá em Cristo. Por quê? Paulo vai explicar, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Observe a diferença entre o que Paulo diz no versículo 23 do capítulo 7 e esse versículo 2. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele disse que antes de conhecer Jesus, ele tinha nele a vontade de fazer a vontade de Deus. Ele queria mesmo. Ele realmente tinha consciência, porque ele aprendeu, que a vontade de Deus era boa. Mas ele encontrava nele uma lei mais forte, a lei do pecado, que então, estando nos seus membros, o conduzia para o pecado. Mas ele disse, agora a minha vida é diferente. Percebam que o capítulo 7 e 8 são um contraste. Eles estão em oposição. O velho homem e o novo homem. No capítulo 7 é o velho homem, que Paulo chama de carnal, dominado pela lei do pecado, tentando fazer a vontade de Deus e não conseguindo. No capítulo 8, agora é um novo homem, em Cristo Jesus, que foi liberto. Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Como? Pela lei do Espírito da vida. Algo que só aparece por meio de Jesus, porque o Espírito foi dado por Cristo. E só a obra de Cristo poderia possibilitar isso. A dádiva do Espírito de Deus a nós faz com que tenhamos uma nova realidade. Agora eu posso viver para a glória do Senhor. Agora eu consigo viver para a glória do Senhor. Agora se dá uma nova realidade. Eu posso viver para a glória de Deus. E é assim que eu devo viver para a glória de Deus. Isso não é só Paulo que diz. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo João nos diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Olha, aquele que está em Jesus consegue se purificar. Isso não é uma realidade antes de Cristo Jesus, da dádiva do Espírito. Os homens tentam agradar a Deus e não conseguem, e terminam caindo no pecado em um momento ou outro. Noé era um homem justo diante do Senhor, diante daquela geração, mas logo em seguida acabou o dilúvio, se colocou nu na tenda porque bebeu mais do que devia, e portanto é claro que ele pecou, se tornando uma vergonha. Ou seja, mesmo os melhores homens do Antigo Testamento, como Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, um homem que foi muito importante dentro do propósito de Deus de conquistar a terra que ele havia prometido. E inclusive recebeu a promessa do Filho Messias, Jesus, que viria. E aquele homem cometeu seus muitos pecados. Mas em Cristo Jesus, aquilo que era impossível à carne, impossível à lei, por causa do pecado, se tornou possível. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro.
todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Veja que em João, a mesma realidade ensinada por Paulo é aplicada aos seus destinatários. Aqueles que nasceram de novo têm uma nova realidade. Algo novo aconteceu, porque o Espírito lhes foi dado, e o Espírito de Deus se torna a nova realidade para o cristão. O Espírito de Deus é uma nova lei, um novo domínio que ele possibilita vivermos para a glória de Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero que você saia daqui consciente disso, porque você precisa refletir nas implicações disso. Até então, você talvez tenha pensado, mas eu nunca vou conseguir deixar de pecar mesmo. Uma má teologia leva a uma má prática. Se você pensou assim, e então entendeu que no final das contas tem que se acomodar a essa ideia, sabe uma coisa? A gente vai viver pecando mesmo, não tem outro jeito. Então você se acomoda à ideia de que vai tentando fazer o melhor com as suas forças e, caiu, tropeçou, deu, vamos seguir em frente e assim vai, continua do mesmo jeito, continua. Ou seja, você não exige de si mais porque você se acomodou à ideia de que é assim mesmo, a vida do cristão ela é mediana. Mas quando você aprende que não é essa a verdade, não é essa a realidade, aí você pode começar a colocar em prática algo maior. Como diz Hebreus capítulo 12, exortando os destinatários, ora, versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, vocês podem ser melhores. Vocês podem fazer mais. Mas por que vocês podem fazer mais? Porque o Espírito de Deus já foi dado a vocês. E a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Você não precisa dizer para si mesmo, eu sou um pecador e eu inevitavelmente vou pecar. E então dizer assim, olha, se aquieta, se acalma, e a tua consciência fica livre de um certo peso. Você tem que dizer para si mesmo, Deus te livrou do jugo da escravidão do pecado. Vamos viver para a glória do Senhor. Vamos buscar aquilo que eu consigo, eu posso, eu realmente posso vencer, eu realmente consigo vencer. Há a possibilidade. Porque quando você aprende que não há possibilidade, então você se acomoda num certo estado mediano. Mas quando você vê que a palavra de Deus traz para nós uma realidade muito maior, de que pelo Espírito do Senhor, a possibilidade de nós lutarmos e vencermos o pecado, então, você é motivado a pegar a sua espada e lutar. Se alguém dissesse para você, diante de uma guerra, imagine Judá, ou melhor, Israel, né? A nação de Israel, entrando em Canaã, e simplesmente alguém dizendo o que disseram em Números, quando os espias foram espiar a terra e voltaram motivando o povo a desistir. Olha, nós vamos entrar em Canaã, mas nós não vamos conseguir vencer certos inimigos. Talvez a gente vença um aqui, outro ali, mas aquele, Jericó é muito forte. Olha o tamanho do muro, olha o povo. Tem outro povo ali também, bem difícil. Nós não vamos conseguir. Inclusive os gibeonitas, que o texto nos diz que eram valentes de guerra. Como é que o povo iria reagir se Josué tivesse dito para eles que as forças deles, que a capacidade natural deles, não
daria a eles a vitória, não conquistariam a terra. Eles iam lutar desanimados, eles iam lutar mais ou menos, alguns até iam desistir, eles iam tentar escolher, vamos lutar contra aquele povo, mas aquele ali, não, aquele deixa para lá, está vendo que não vai dar? Mas quando Deus chama Josué, ele diz para Josué algo bem diferente. Ele encoraja Josué, apesar do povo de Israel não ser um povo de guerra, apesar de os inimigos serem valentes, ele diz para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi, eu prometi. A promessa é feita por Deus, a confiança estaria em Deus, a segurança era Deus, e ele diz: vá, e vocês vão herdar a terra que eu prometi. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Assim o povo é motivado a ir, a lutar, e ainda que diga, não encontro forças em minhas mãos, ainda que diga, meus inimigos são maiores do que eu, eles iriam entrar na terra, na certeza de que Deus lhes daria a vitória. Agora aplique isso ao que Paulo está nos falando sobre o poder do Espírito da vida sobre os nossos inimigos, o pecado e a morte. Deus nos diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é maior do que a lei do pecado e da morte. Portanto, é como se Deus dissesse para você: ser forte e corajoso. Meu filho, seja forte e corajoso. Não temas e nem te espantes diante dos inimigos que tentam destruí-lo, dos pecados que tentam derrubá-lo, das tentações que tentam fazer você desistir. Não desista, porque eu dei a você a graça de vencer o pecado. Deus nos deu a graça de vencer o pecado, nos libertando do pecado, por meio do conhecimento da verdade. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nos deu o poder de vencer os inimigos, vivendo para a glória dele. Portanto, você luta sabendo que pode vencer. E se você, por alguma razão, não fizer o melhor, terminar duvidando, não se esforçando, você sabe que você não pode se prostrar, porque seu dever é se levantar e seguir em frente. Nós vamos ver em analogia, exatamente lá em Josué, quando o povo perdeu a batalha contra Ai, porque haviam pecado contra o Senhor a respeito daquela capa babilônica. Eles vão contra Ai, Deus disse: não vá, porque Deus não estaria com eles, mas eles vão e são derrotados. Veja, a desobediência, o não confiar em Deus, o não acreditar em Deus, o não fazer a vontade de Deus, o não ouvir Deus, levou à derrota. Porque a vitória do povo de Deus não está em suas forças, não está em sua inteligência, não está na sua capacidade própria, não está na sua carne. Paulo disse isso no Romanos capítulo 7. Quando nós éramos carnais, nós vivíamos segundo o pecado, porque não tínhamos forças para vencer. O poder, a força, a vitória de Israel estava em o nome do Senhor. E como Deus então motivou Israel, numa segunda vez, eles foram contra Ai de novo, fazendo agora do jeito que Deus mandou, e então venceram o inimigo. Venceram. Você pode vencer o pecado, porque Deus já nos deu, por meio de Cristo Jesus, o poder para vencer o pecado. O Espírito do Senhor
nos dar a capacidade, que é o que nós chamamos de poder, a capacidade de vencer o pecado. Versículo 3, continuando em Romanos, capítulo 8, Paulo diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado. Ele está lembrando do Evangelho. Ele já disse antes, olha, vocês, antes de conhecer a Cristo, viviam segundo a carne. E a lei, diante de vocês, não tinha capacidade, poder para fazer vocês viverem para a glória de Deus. Por quê? Porque mesmo a lei sendo boa, quando a lei dizia não matarás, você, por causa do pecado, passava a ter o desejo de matar. E é claro, matar com ódio, matar com vingança, matar tirando a vida, matar de todas as formas que são possíveis se aplicar. Ou seja, a lei, ela é boa, mas o seu coração é mau. O seu coração quer quebrar a lei. E então, foi impossível a lei fazer com que o homem fosse colocado diante de Deus como alguém santo. A lei não consegue fazer o homem ser agradável a Deus. Não por si mesmo. Porque o pecado sempre quer contrariar a lei, sempre quer ser oposto à lei. E aí ele diz, Jesus Cristo então foi mandado para que nós pudéssemos ser apresentados justos diante de Deus. Porque se não fosse Jesus, não teria outro jeito. Se Deus não enviasse Jesus como um homem, para fazer-se como um pecador sem ter pecado, ou seja, morrer como um pecador sem ter pecado, em nosso lugar, nenhum homem poderia se apresentar justo diante de Deus, porque ninguém conseguiria e nem conseguirá em si mesmo cumprir a lei de Deus. Essa é a questão. Paulo resume aqui a questão do Evangelho. Porque, então, sendo homem capaz, Deus mandou Jesus para fazer o que nós não somos capazes, a fim de que o preceito, versículo 4, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja o contraste para que fique bem claro que no capítulo 7, Paulo está falando de um homem carnal, e no capítulo 8, de um homem cristão, de um verdadeiro crente no Senhor Jesus. No versículo 4 ele diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que diz no capítulo 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, veja, passado. O versículo 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, mas, porém, não o efetuá-lo. Então veja que há um contraste real. Agora nós vivemos pelo Espírito de Deus. Então, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, ou seja, a inclinação da carne, dá para a morte, mas a do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Viram então que no versículo de número 5 o versículo de número 9, Paulo apresenta na balança os dois pesos. Viver segundo a carne é inimizade contra Deus. Viver segundo a carne é estar sempre se inclinando para o pecado. Mas vocês não estão na carne. E viver no Espírito é se inclinar para as coisas de Deus. Viver no Espírito é ter capacidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Observe que isso nos leva a uma reflexão profunda. Meu Deus, como nós estamos vivendo? Meu Deus, como nós estamos vivendo? Na carne ou no Espírito?
A nossa vida, nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras estão se inclinando para a carne ou para o espírito? Para onde está se inclinando? Porque ele disse que aqueles que andam segundo a carne vão sempre fazer o que é segundo a carne, mas os que andam no espírito vão sempre fazer aquilo que é do espírito. E está feito o contraste. Está feito o contraste entre o homem carnal e o homem que vive em Cristo Jesus e que, portanto, recebeu o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. A pergunta é: você está vivendo em quem? Na carne ou no Espírito? Por isso que hoje nós precisamos refletir não só individualmente sobre a implicação do que Deus nos fala para a nossa vida, mas também coletivamente. Como alguém que quer um compromisso. Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Nós precisamos rever alguma coisa, porque nós nos acomodamos a uma realidade medíocre, em que nós podemos viver de qualquer jeito, porque já estamos salvos mesmo. Já estamos salvos, então eu posso viver de qualquer jeito. E como o pecado parece que é uma realidade irremediável, ele sempre estará presente, claro, até Jesus voltar, então eu vou me acomodando à ideia de que, vamos carregando assim mesmo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: vocês têm o Espírito de Deus, então vocês podem viver uma vida santa e agradável a Deus. Essa é a nova realidade. Vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Veja que ele coloca uma indagação: o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a realidade? Então vamos fazer um compromisso com Deus. Senhor, já recebemos o Teu Santo Espírito, não faz sentido que vivamos um cristianismo medíocre, de egoísmo, de maldade, de indiferença, de mentira, de uma série de erros, pecados, seja pensamentos, palavras ou atitudes. Não faz sentido, nenhum sentido. Porque o Senhor disse que pelo Espírito Santo nós sempre nos inclinaremos para o que é bom. Vamos fazer um exemplo aqui, bem básico. Oba, hoje tem shopping e hoje tem culto. É bem básico, só para entender. Hoje tem shopping e hoje tem culto. Ele diz: a carne cogita para as coisas da carne. E aí a pessoa diz: opa, shopping, vou gastar, vou comprar, vou comer, então vou para o shopping. O Espírito se inclina para as coisas de Deus. E naturalmente, opa, hoje tem culto, e corre para o culto. Um exemplo bem básico, só para mostrar que viver segundo a carne, Paulo está dizendo que é uma inclinação natural para o que não é bom, ou natural para aquilo que apenas satisfaz a carne. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus se inclinam naturalmente. É uma coisa natural, é um prazer, é um deleite que vem por causa do Espírito. Porque me responda, se o Espírito de Deus está em você, ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo? O que é que o Espírito de Deus está fazendo na tua vida? Qual é o papel dele na tua vida? O que ele está fazendo em você? Sentado numa poltrona, esperando alguma coisa? O que ele está fazendo? A questão é essa. O Espírito de Deus está em nós, está. Então ele está fazendo alguma coisa. Deus sempre é ativo, nunca passivo. Deus sempre faz. Nunca fica esperando apenas a gente. E o que ele está fazendo? Ele está mudando a tua vida, tirando o seu orgulho, sua vaidade, o egoísmo, a maldade, a inveja, tirando a preguiça, tirando um monte de coisas que podem ser tiradas, que devem ser tiradas. O que ele está fazendo em tua vida? É isso que Paulo está dizendo. Se você já tem o Espírito de Deus, então Deus está inclinando você para o que é bom. É claro que ele está operando em sua vida. Isso não aconteceu de uma vez por todas, mas isso está acontecendo. Ou seja, numa ascendência, você está indo para o céu. Vamos pensar, o cristão, ele está em uma escada bem longa.
Ele começou essa escada quando Jesus o chamou. Quando Jesus o chamou de forma eficaz, então ele foi posto numa escada. E nessa escada, ele vai chegar até o céu. E, obviamente, ele vai ter que percorrer tudo. Só que como é uma escada ascendente, ele não vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Ele vai subindo. É uma escada para o céu. A ideia é, o Espírito Santo está levando você a subir a escada. Se colocarmos então, aqui ampliando um pouco nossa analogia, uma escada rolante, é Ele quem está levando você a subir aos céus. Ou seja, você está indo para lá. E você está cada vez mais perto. Claro, você estava mais longe, está mais perto. E aqui estamos pensando na analogia com a santificação, não com a justificação. Você está cada vez mais perto. Essa é a ideia. É isso que Paulo quer dizer, que aqueles que andam no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pergunte para si mesmo, quais são as suas vontades? Quais são as suas inclinações? Você se inclina sempre para uma coisa que naturalmente é algo que agrada a Deus, que glorifica a Deus? Você tem prazer na comunhão, na humildade, na palavra de Deus, na oração, no culto, numa vida de trabalho dedicado, numa vida honesta, numa vida piedosa, numa vida mansa e humilde, e assim por diante, pensando em todas as virtudes que você pode pensar. Você se inclina para isso. Pode ser que você, de repente, agiu com orgulho, fui orgulhoso. Você olha para aquilo e diz, me perdoe, Deus, eu fui orgulhoso. O meu prazer não é esse, eu vou repensar. E então repensa aquilo, e então logo desfaz o orgulho que a sua carne acendeu, para que então a humildade se sobressaia. E aquele que outrora foi orgulhoso, então se ergue humilde, porque sabe que é isso que agrada ao Senhor. E assim, a gente pode se referir a todos os pecados e então também a todas as virtudes que substituem os pecados. Para onde você está se inclinando? Antes de conhecer a Jesus, você tentou muitas vezes agradar a Deus. Você tentou muitas vezes fazer a vontade de Deus. Você tentou muitas vezes fazer o que é certo, mas não conseguiu. Mas depois que você conhece a verdade que liberta, o Senhor Jesus nos diz, vos darei o meu Espírito. E esse Espírito é chamado de o Espírito da vida, que liberta da lei do pecado e da morte, que capacita o homem a vencer o pecado, porque já não é mais escravo, Pode até ouvir algumas sugestões, mas não é escravo. O escravo, ele faz aquilo que o seu senhor manda. Ele não tem opções, ele simplesmente obedece, inclusive debaixo de surra, porque se não obedecer por bem, obedece por mal. É o escravo. Mas aquele que é livre, ele apenas ouve sugestões. Ele ouve as ideias. Olha, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E é assim, é assado. Ouve. E ele escolhe, dentre as opções, qual delas ele considera melhor. Esse é o homem livre. Portanto, o homem livre pode escolher o que é melhor. Ouvindo as sugestões, ele pode escolher o que é melhor. O escravo não. Você é livre ou é escravo? Você vive como alguém livre ou escravo? Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que ele quer dizer é o que ele já disse em Romanos 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo está repetindo resumidamente a ideia. Se vocês estão em Cristo, então vocês morreram com Ele. Vocês já estão mortos em Cristo Jesus. Todavia, pelo Espírito de Deus, pela justiça de Cristo, a vida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Estou livre. Esse deve ser o suspiro daquele que conhece a Cristo, é liberto por Cristo, recebe o Espírito de Cristo. Estou livre. Tiradas as algemas, livre para fazer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, e não má, perversa, ruim, destruidora, como é a vontade do pecado. Livre para fazer a vontade de Deus, como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha para onde o Espírito nos inclina? Para o amor. Pela manhã, Paulo leu João 13, 34 e 35, que diz que, assim como Ele nos amou, devemos amar uns aos outros. Ele diz que o fruto do Espírito é amor. Você tem as duas opções: rancor, ódio, indiferença, maldade e amor. Qual dos dois você escolhe? Qual dos dois você escolhe? Rancor, ódio, indiferença, maldade, ou, do outro lado, uma única palavrinha: amor. Qual dos dois? Aqueles que têm o Espírito de Deus se inclinam para as coisas de Deus. Por isso que aqueles que têm o Espírito de Deus se inclinam para o amor. Nós também temos a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. Ou seja, a inclinação natural do Espírito é para essas coisas. Ele nos inclina naturalmente a querermos essas coisas. Eu quero viver o amor de Deus, a alegria de Deus. Eu quero viver a paz de Deus, a paciência, a longanimidade de Deus, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Uma inclinação natural. Assim como a carne se inclina naturalmente para o oposto de tudo isso. É a inclinação. Por isso que Paulo confronta eles e fazemos o mesmo com você. O Espírito de Deus habita em você, inclinando você para o que é bom, naturalmente. Que faz você, inclusive, ouvir essa palavra, chorar em seu coração e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, capacita-me. Olha, observe a diferença. Eu quero agradar a Deus com as minhas forças, não consigo. Para aqueles que se convertem verdadeiramente a Cristo, é: Senhor, pelo teu Espírito, me dá graça para fazer a tua vontade. E ver uma inclinação natural, vinda do Espírito que está capacitando. Aquele que odiava a lei de Deus passa a amar a lei de Deus. Aquele que preferia comer a adorar a Deus, agora tem mais prazer em adorar a Deus do que comer. Aquele que queria ser melhor que todo mundo, agora tem prazer em servir, em dar a sua vida pelos outros. Aquele que não queria ser responsável, antes queria apenas ter prazer e deleites na vida, agora assume o peso da responsabilidade de fazer o que é bom e agradável, o que é certo. Aquilo que é natural para o pecado é o pecado, para o Espírito de Deus são as coisas do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus sempre conduz para a vida. Versículo 12. Paulo então continua dizendo: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne. Meu irmão, você não é obrigado a viver mais segundo a carne. Como se constrangido a viver segundo a carne, não é.
Você não tem esse peso, essa obrigação. Ah, eu faço isso porque eu tenho que fazer, é obrigação, a minha carne me obriga. Não, não é. Ele está dizendo, nós não somos devedores à carne. Não somos obrigados a viver segundo a carne. Não somos obrigados a viver segundo o pecado. Não somos. Já fomos libertos. Então não temos mais essa dívida para com a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares o feito do corpo, certamente vivereis. Se não tivéssemos, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, a capacidade de mortificar o corpo, não teria por que Paulo nos dar esse caminho. Veja que ele deixa como uma coisa certa, ele não deixa como uma dúvida. Se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Vocês vão viver, caso vocês façam isso. A possibilidade está em você assumir o que deve fazer ou não. Mas a certeza de que este é um caminho, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que viviam segundo a carne, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Agora, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Quem está operando em você? E já que o Espírito de Deus habita em você, por estar em Cristo Jesus, por você estar em Cristo Jesus, então o que ele está fazendo na sua vida? Essa é uma pergunta importante. Deus, eu tenho que progredir. E deve ser uma coisa natural. O meu prazer em viver para Ti. Viver para o Senhor, fazer a Tua vontade, andar contigo, crescer. Porque é isso que é o fruto do Espírito. Isso é que é o natural do Espírito. Não da carne, mas do Espírito. Como Paulo diz, e repetimos isso tantas vezes, em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Ou seja, ele não vivia pela carne. Já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. Então, uma vez que Cristo vive em mim, pelo Espírito do Senhor, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe que é uma necessidade imensa de nós olharmos para essa realidade e chorarmos as muitas vezes em que não desfrutamos dela. É ter a bênção de Deus para viver uma vida santa e não fazer uso, por simplesmente se deixar iludir, como a serpente fez com Eva, com as propostas de Satanás e deste mundo pecador. É ter a bênção de Deus de poder viver uma vida somente agradável a Ele. Ter a bênção de poder ser um bom marido, que ame sua esposa, que seja responsável com sua família, que faça tudo o que agrade a Deus e não fazer por dar ouvidos a uma outra proposta, que sempre será uma proposta ruim. É ter a possibilidade de ser uma mulher submissa, amável, que realmente faça do seu lar um lugar abençoador, um paraíso para seus filhos e seu marido. E então preferir dar ouvidos a outra proposta, que faz o seu lar um lugar caótico, que destrói vidas e que, em vez de abençoar, faz com que vidas sejam prejudicadas. É ter a possibilidade de amar os irmãos, mas preferir
e fazer a sua própria vontade. Como disse, quer e simplesmente satisfazer o seu querer ou qualquer outra coisa. É ter a possibilidade de ler a palavra, mas preferir assistir um filme. É ter a possibilidade de falar com Deus, mas virar as costas para Ele. É ter a possibilidade de viver para a glória de Deus no trabalho e se dedicar, fazendo tudo com humildade, com serviço, com prazer de fazer o que é melhor para o outro, não com avareza, mas na certeza de que estará servindo a Deus e simplesmente preferir fazer do trabalho apenas uma fonte de lucro e tantas vezes prejudicar os outros, tentando se aproveitar ao máximo para tirar lucro de todas as formas. Nós já recebemos de Deus a graça, o poder gracioso, por meio da dádiva do Espírito Santo. Quando conhecemos a verdade libertadora, nós recebemos a graça nessa nova realidade que é o reino de Deus, no qual fomos colocados, a graça de viver para Deus e fazer somente a sua vontade, o que era impossível para nós antes de conhecer Jesus. Sim, compreendemos perfeitamente a miséria em que vive o mundo. Os homens e toda a sua maldade, toda a corrupção, toda a mentira, todo engano, toda a vontade de dominar sobre o outro, toda a maldade que você vê no mundo, a avareza e todo o egoísmo e tudo o que você encontra no mundo, é claramente compreensível. Errado, mas compreensível. Porque o mundo é incapaz de fazer a vontade de Deus. É escravo do pecado. Então nós entendemos por que os homens, tendo tanto dinheiro, ainda fazem mal para conseguir mais dinheiro. Porque os homens, podendo servir, preferem abusar dos outros e dominar sobre eles. Por quê? Porque são pecadores, escravos do pecado. E como os judeus daquela época, são incapazes de fazer o que é bom, a ponto de até matarem o Filho de Deus, matarem o Filho de Deus. São escravos do pecado. Mas não é essa a nossa realidade mais. Somos filhos de Deus. E ao sermos adotados por Deus, nós o fomos por meio da obra de Cristo, que inclui a dádiva do Espírito de Deus. Faz parte do maravilhoso pacote da redenção, o recebermos o Espírito de Deus. De todas as bênçãos que Paulo chama lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, ao pacote, toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Um grande pacote que é a bênção graciosa de Deus para nós. Inclui, dentro desse pacote, a dádiva do Espírito de Deus, para vivermos a nova vida para Deus, livres da lei do pecado e da morte. Nenhum outro poderia nos libertar, nem a lei de Deus, que é santa, justa e boa, mas nem ela poderia nos libertar, como Jesus nos libertou e pelo Espírito Santo nos faz livres. Então, eu quero conclamar você a aplicar isso à sua vida. Se você ainda não tem o Espírito de Deus e percebe isso, o caminho é Cristo. Se você quer, pastor, eu ouvi a palavra e estou realmente inclinado a querer viver esta nova vida. Eu quero viver, eu não quero mais lutar e não vencer. Eu estou cansado de lutar e perder todas as batalhas. Eu estou cansado de ser derrotado. Jesus Cristo é aquele que pode lhe dar a vitória.
Jesus Cristo é aquele que pode lhe dar a vitória sobre o pecado, não só porque ele justificou de uma vez por todas, mas como o Espírito dele pode lhe santificar eficazmente, não ineficaz, eficazmente, pode lhe santificar. Vai para Jesus. Sim, se derrame, se entregue, creia em sua palavra, lance sua vida, toda a sua vida, e realmente viva para Cristo. Morra com Ele na cruz do Calvário, e então receberá uma nova vida nele, para viver com Ele. Entregue sua vida verdadeiramente. Diga o que Paulo disse: não quero viver mais eu. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Realmente creia no Senhor, como Paulo se entregou. Mas e você, que realmente se converteu, e como disse Paulo no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E testifica, se converteu de verdade, experimenta a beleza da nova vida, mas por alguma razão deixou-se enganar, se iludir, dando ouvidos a todas as propostas deste mundo, entristecendo o Espírito de Deus. É preciso reerguer o coração. É preciso que nesse momento você realmente se prostre diante do Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, e que a ceia que nós vamos tomar daqui a pouco já aprofunde esta implicação e esta aplicação para nossas vidas. Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor. Perdão porque eu tenho me inclinado para a carne tantas vezes quanto eu deveria ser inclinado para o Espírito. Quando eu deveria querer aquilo que é bom e fico querendo aquilo que é mal. Quando eu deveria querer ser alguém que agrade ao Senhor, não para me gloriar. Olha, eu sou um bom homem que faz coisas boas, eu acerto, eu sou um bom trabalhador, um bom pai, um bom marido e assim por diante. Não para me gloriar, porque isso em si já é pecado. O orgulho do homem que faz para se gloriar e não para agradar a Deus. Mas se inclinar para o que é bom, pelo Espírito. Então pedir perdão, Deus, perdoe-me, por tantas vezes me inclinar para a carne, tantas vezes me deixar levar para tudo que é mal, tudo que entristece o Senhor, tudo aquilo que é contrário ao Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, me inclinar para essas coisas naturalmente. Perdão, Senhor. Mas eu quero assumir o compromisso que eu fiz antes, porque antes fizemos um compromisso, quando nós recebemos o batismo. Eu quero reafirmar o meu compromisso, Senhor. Eu quero viver pelo Teu Espírito. Eu quero viver. Eu quero viver pelo Teu Espírito, porque aí sim eu só me inclinarei para o que é bom. E você sabe muito bem a diferença de um para o outro. Você sabe quando a proposta é boa e quando ela é má. Quando o seu coração mau está dizendo, seja rancoroso, pague na mesma moeda, faça o mal, prejudique, crie problema, pise. E quando o Espírito de Deus, pela palavra do Senhor diz, perdoe, ame, faça o que é bom, seja uma bênção. Você sabe a diferença. Então, assuma um compromisso. Deus, eu quero viver realmente a nova realidade. Eu quero viver realmente a nova vida. Então me ajude. Me ajude. Não será aquela coisa forçada. E nem muito menos para você posar bonito no Facebook, mostrando que é santo, mais santo que os outros. Será uma inclinação natural de quem ama a Deus, reconhece que ainda é pecador,
mas ver a graça de Deus que age poderosamente para transformar nossas vidas. Então comece a buscar isso. Nesse momento, tanta gente pede, a gente tem os momentos de oração, ainda que muitos estejam se omitindo dos momentos de oração, e então deixando de ter, inclusive, essa bênção e de se inclinar para isso. Mas no momento de oração nós pedimos tantas coisas, principalmente nesse momento, em relação a doenças, nós normalmente pedimos: Senhor, cura fulano, cura Beltrano, ajuda nisso, ajuda naquilo. Momento de dificuldades financeiras, Senhor, ajuda no trabalho, ajuda em relação a isso, sustenta fulano, cicrano e assim vai. Pedimos tanto. Eu quero te dizer que há algo mais importante. Não é que essas coisas não possam ser pedidas, podem, mas eu quero dizer que há algo mais importante. Deus, pelo teu Espírito, me faz vencer os pecados, me faz vencer o mundo, me faz vencer o diabo, porque pelo teu Espírito é possível, não é impossível. É possível. Então, Senhor, me dá isso, porque nós já somos herdeiros de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Já herdamos tudo. E inclusive o poder do Espírito para viver uma nova vida. O que Deus quer para nós como igreja, como famílias, como pessoas, é que Ele veja em nós o mover do Espírito. O mover do Espírito que não diz respeito a estarmos pulando por aqui, mas que diz respeito a nos inclinarmos para tudo que é bom. Quando nós olhamos para a história, para aquele pedacinho da história, tão curto, mas tão profundo, que nos conta da vida dos puritanos. Eles não pulavam, nem dançavam no meio do culto. Eles não faziam muito barulho, mas eles se inclinavam para aquilo que agrada a Deus. Uma inclinação natural. Uma inclinação natural para orar. E as orações deles duravam horas. Em nossos dias, as pessoas fogem de 1 hora de oração. Às vezes vão orar 5 minutos. 1 hora de oração, para orar 5 minutinhos. E elas fogem. Eles se inclinavam naturalmente para o culto. E as pessoas encontram todo tipo de afazer paralelo para não estar no culto. Eles se inclinavam naturalmente para a palavra. E as pessoas têm uma dificuldade tão grande. É mais fácil ler um dicionário de português de A a Z do que ler a Bíblia. Porque o Espírito inclina a gente para as coisas do Espírito, mas a carne nos inclina para as coisas da carne. Para onde você está se inclinando? Para onde a sua vida se inclina? E eu gostaria de lembrar, se não me falha a memória, posso estar equivocado, mas o girassol, ele tem um detalhezinho interessante. Acredito que eu estou certo, né? Ele se inclina para o sol. Ele procura o sol e se inclina, naturalmente. Ele vai se inclinando. O sol está vindo ali, ele se inclina para cá, mas o sol está dessa vez aqui, ele se inclina para cá. Ele se inclina. Ele se inclina para onde está o sol, e a sua vida está se inclinando para onde? Para a sombra. Mas se o sol está ali, por que a sua vida se inclina para cá? Então, aproveite melhor a nova vida. Aproveite mais. Olhe para o Senhor, dando graças, e usufrua da melhor da sua nova vida. E viva uma vida no Espírito de Deus, para a glória de Deus. Você verá que pelo poder do Espírito é possível viver a beleza de uma vida cristã realmente agradável ao Senhor e que manifeste a glória de Jesus Cristo, o nosso Salvador.